Você sabia que o galego e o português têm uma história em comum? E eu não tô falando apenas de algumas palavras parecidas, eu tô falando de uma relação histórica muito mais profunda. A gente costuma aprender que o português vem diretamente do latim. Isso, de certa forma, é verdade. O português, assim como outras línguas, tem origem no latim. Mas existe uma história entre o latim e o português que às vezes fica um pouco esquecida. A história do galego. Durante a Idade Média, existia no noroeste da Península Ibérica um contínuo linguístico que alguns estudiosos vão chamar de galego-português e outros vão chamar de galego-arcaico. Foi nessa realidade linguística que se desenvolveram muitas das estruturas que estão na base do português e do galego atuais. Inclusive, a poesia medieval de origem galego-portuguesa foi uma das grandes manifestações literárias na Península Ibérica. Como exemplo, as famosas cantigas de amigo, de amor, de escárnio e maldizer foram escritas nessa língua. E é justamente aqui que começa uma questão interessante. Afinal, o galego e o português são duas línguas diferentes ou são variedades da mesma língua? Hoje, a posição oficial na Galícia reconhece o galego como língua própria, com sua própria norma ortográfica e a sua própria institucionalidade. Mas existem também movimentos que defendem uma maior aproximação entre o galego e o português. É o caso do reintegracionismo linguístico, defendido, entre outras entidades, pela Associação Galega da Língua, a AGAL. Nessa perspectiva, o galego e o português fazem parte de uma mesma realidade linguística histórica, e a separação entre eles tem também uma dimensão política, histórica e sociolinguística, e não apenas linguística. Isso aparece, inclusive, na maneira de escrever. Existem diferenças entre a normativa oficial e as propostas ortográficas reintegracionistas, que procuram aproximar a escrita do galego ao português. Por exemplo, algumas palavras que podem parecer um pouco mais diferentes na normativa oficial ficam muito mais próximas quando observamos com as propostas reintegracionistas. E essa é uma discussão que não fica apenas no campo acadêmico. Uma coisa que não podemos negar é a proximidade entre a nossa língua e a língua galega, o que torna ela muito mais palatável para o ouvinte do próximo. Em 2014, o Parlamento da Galícia aprovou a Lei Valentim Pais Andrade, voltada para o aproveitamento da língua portuguesa e para o fortalecimento dos vínculos da Galícia com a lusofonia. E existe também outro dado bastante interessante. Em 2024, a Associação Galega da Língua passou a integrar a comunidade de países da língua portuguesa como observador consultivo. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque existe uma campanha que parte justamente dessa proximidade. Fala o galego, fala-me português. A ideia é simples. Se um galego fala o galego e um português ou um brasileiro fala o português, existe uma proximidade linguística que pode permitir a comunicação sem que uma pessoa tenha que necessariamente abandonar a sua própria língua. E se você é brasileiro e por acaso vai à Galícia, por que a gente precisa automaticamente mudar para a língua castelhana? Ou tentar mesmo inventar um portunhol no meio do caminho? Talvez a gente possa fazer uma coisa muito mais interessante. Porque, no final das contas, uma coisa é inegável. O português e o galego não são somente parecidos, eles carregam uma história linguística compartilhada há muitos séculos. Então, se eu falo português brasileiro, fala-me galego.